Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e estou aqui com vocês para resolver algumas questões de direito constitucional, questões do nosso simulado. Então pessoal, vamos dar uma olhada nessa questão, uma questão de direito constitucional específica do artigo 5º da Constituição Federal. Como você sabe, o artigo 5º é gigantesco, possui 78 incisos, além disso 4 parágrafos, ou seja, um prato cheio para qualquer banca examinadora deitar e rolar na hora da prova, não é? Então, vamos analisar, eu vou dar uma dica para vocês. Se você tiver aí perto uma Constituição Federal, é muito legal acompanhar essa nossa correção com a Constituição Federal. Quer ver o porquê? Vamos lá então, o enunciado. Considerando os direitos e deveres individuais e coletivos expressamente estabelecidos na Constituição Federal, é correto afirmar que... Notou ali no enunciado aquela palavra expressamente estabelecidos? Sabe o que isso significa? A banca examinadora quer saber se você decorou o artigo 5º da Constituição Federal. É isso mesmo. Quer ver? Vamos lá. A letra A. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Se você observar, a redação da letra A, dessa alternativa aqui, corresponde exatamente à redação do artigo 5º, inciso 9, ou seja, uma reprodução literal de um pedacinho da Constituição Federal. Então, em outras palavras, um pouquinho decoreba, não é? É o seguinte, a letra A já responde aqui a nossa questão. Não se contente com isso. Não basta encontrar a resposta certa. Uma grande sacada para estudar bem para um concurso público, pessoal, é procurar nas outras alternativas como a banca examinadora fez o erro, como é que ela tentou te enganar. Vamos ler a alternativa B. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado somente o direito à indenização pelo dano moral. Tem um erro nessa frase, essa palavrinha aqui, o somente. Por que isso está errado? Do jeito que está escrito, eu teria apenas indenização pelo dano moral. Estaria excluindo a possibilidade de indenização pelo dano material. E não é assim que está escrito no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Então, dá uma olhada lá e vê que apenas essa palavra, esse somente, torna errada toda essa alternativa, não é? Isso é muito perigoso, gente, porque todas as outras palavras estão corretas, estão na Constituição Federal. Então, toma bastante cuidado com esses pequenos detalhes. Olha a alternativa C, por exemplo. É assegurado a todos o acesso à informação, vedado o sigilo da fonte, ainda que necessário ao exercício profissional. Tá tudo bonitinho, tudo legal, você vai lá no artigo 5º, inciso 14, começa a ler o inciso 14, vai ver que esse vedado está errado. Não é vedado o sigilo da fonte, é assegurado o sigilo da fonte. Uma única palavra muda completamente o sentido da frase. Mesma coisa na letra D. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que autorizados e não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Essa letra D aqui, gente, ela é clássica, é pegadinha clássica em concurso público, tá? Para você fazer uma reunião pública, ou seja, uma reunião em local público, não precisa de autorização. Você não precisa de autorização nenhuma, basta comunicar. Como é que está escrito na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 16? Independentemente de autorização, tendo, no entanto, que comunicar que irá fazer essa reunião em local público. E a letra E é na mesma sacada, gente. Olha só, a criação de associações e na forma da lei de cooperativas dependem nada, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, olha só, compara a letra D com a letra E. Aqui na letra D está escrito independente de autorização na Constituição Federal. Foi trocado por esse desde que. E aqui, na letra E, esse independem apenas foi... o depende, apenas foi omitido ali o independe para tornar errada essa alternativa. É uma técnica utilizada por diversas bancas examinadoras e que pega muito, né, o candidato que está desatento. Ok, pessoal? Então, essa foi mais uma questão de direito constitucional. Vamos para a próxima.
Então, pessoal, essa questão é uma questão que também está relacionada com o artigo 5º da Constituição Federal e trata de um assunto muito, mas muito comum em concurso público, os famosos remédios constitucionais, tá? É a partir do inciso 68 do artigo 5º da Constituição Federal, aqueles últimos incisos da Constituição Federal. Então vamos lá, vamos analisar essa questão. Sobre as garantias constitucionais, conhecidas como remédios constitucionais, é correto afirmar que, vamos lá na letra A, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo. Ok. Eventualmente amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. Olha só a pegadinha aqui, gente. Esse eventualmente. Não é assim não que está escrito na Constituição Federal. O conceito de mandado de segurança é justamente aquele remédio constitucional que vai proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, aquele remédio constitucional que não envolve a liberdade de locomoção e também não envolve o direito de informação pessoal. Então, cuidado com esses pequenos detalhes. Vamos ali na letra B. A única hipótese constitucional de concessão de habeas corpus é verificada quando alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Sempre chama a atenção quando uma questão tem palavras do tipo único, somente, desde que. Chama atenção, né? Nem sempre está errado, ok, pessoal? Nesse caso está errado. Do jeito que está escrito aqui, um pequeno detalhe foi omitido. Está escrito, não é? Quando alguém sofrer violência. O que é que faltou aqui? Quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Essa frase aqui, alternativa B, não inclui a possibilidade do habeas corpus preventivo, por isso que ela está errada. A letra C. Uma das hipóteses de concessão de mandado de injunção, olha que interessante como ela começa. Uma das hipóteses. Quer dizer, talvez esteja algo certo sem excluir a possibilidade de outra coisa correta que não está inclusa. Uma das hipóteses de concessão de mandado de injunção ocorre quando a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício das prerrogativas inerentes à cidadania. Está corretíssimo essa frase, pessoal. Além da cidadania, todo e qualquer direito relacionado aos direitos fundamentais individuais do artigo 5º, bem como outros direitos que estão na Constituição Federal, desde que tenha essa hipótese de falta de norma regulamentadora, numa situação que impeça o exercício desse direito, é possível, é uma hipótese de cabimento de mandado de injunção, tá ok? Então a cidadania aqui mencionada é uma dessas situações, por isso que a alternativa C está corretíssima. Então vamos buscar agora os erros das alternativas D e E. Alternativa D, o habeas data é o remédio constitucional previsto para assegurar o conhecimento de informações relativas ao interesse público, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais. Frase perigosa, porque ela está quase toda correta. O habeas data, sim, ele é um remédio constitucional que tem como objetivo assegurar, garantir acesso a uma determinada informação. No entanto, não informação de interesse público. De jeito nenhum. Não é a informação de interesse público que vai ser resguardada, assegurada pelo habeas data, e sim informação de natureza pessoal, de interesse pessoal do impetrante, tá ok? Esse é o erro da alternativa D. E na alternativa E, qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular, que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Outra frase perigosíssima, porque ela está quase toda certinha. É só o início que está errado. Na Constituição Federal não está escrito qualquer pessoa é parte legítima. E sim, qualquer cidadão é parte legítima. E qual é a diferença? É que nesse caso, para fins de ação popular, a palavra cidadão está utilizada no seu sentido restrito. Ou seja, cidadão no sentido restrito, aquela pessoa que possui direitos políticos. Por isso que a frase qualquer pessoa torna errada a alternativa E. Ok, pessoal? Beleza, então. Daqui a pouco a gente vê mais uma questão. Vamos, então, resolver mais uma questão de direito constitucional do nosso simulado.
Essa questão é uma questão que envolve o artigo 7º da Constituição Federal. Eu confesso para vocês que quando eu estou lecionando, né, na sala de aula, seja no presencial, eu fico um pouquinho depressivo, né, porque quando eu leciono o artigo 7º eu tenho que falar de direito do trabalhador, falar de salário mínimo e coisas tristes desse jeito, não é, pessoal? Conforme estabelece a Constituição Federal, é um direito do trabalhador urbano ou rural. Lembrando, então, que o artigo 7º estabelece esses direitos sem diferenciar trabalhador urbano e rural. E daí, olha lá, alternativa A. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo, exceto para os que percebem remuneração variável. Poxa, esse erro está bem evidente, tá? Nós temos uma garantia do salário mínimo, inclusive o inciso 4 do artigo 7º vai dizer a utopia do que seria o bom salário mínimo, né? Para atender todas as necessidades vitais do trabalhador e de sua família. E daí, em outro inciso, nós temos essa garantia também do salário mínimo, incluindo, não exceto, esse exceto está errado, incluindo os que percebem remuneração variável. A redação da Constituição é essa, tá? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Aquele exceto torna a frase totalmente errada, pessoal. E a letra B? Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. A letra B está correta, tá ok, pessoal? Seguinte, os direitos do trabalhador urbano e rural, do artigo 7º da Constituição Federal, são considerados irrenunciáveis. Então você não pode negociar, por exemplo, a exclusão de FGTS, de seguro-desemprego, coisas desse tipo. Agora, quando a Constituição Federal autoriza, é possível algum tipo de negociação. E justamente aqui, na irredutibilidade do salário, temos essa negociação. Irredutibilidade do salário é direito, ok, só que, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, está exatamente assim no artigo 7º da Constituição Federal. Portanto, a letra B está correta, pessoal. Vamos lá na letra C. Proteção do salário na forma da lei, constituindo improbidade administrativa sua retenção dolosa. Olha que engraçadinho, né? Professor de direito constitucional, que geralmente gosta de lecionar também direito administrativo, né? Fazendo onda. Como é que está escrito na Constituição Federal? Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime, sua retenção dolosa. Não improbidade administrativa. Improbidade administrativa, pessoal, tem absolutamente nada a ver com proteção do trabalhador. Improbidade administrativa é assunto do direito administrativo, tá? Frase errada, portanto. E a letra D? Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 50% a mais do que o salário normal. Poxa, quem dera, hein? Tirar 30 dias de férias e ainda por cima com um acréscimo de 50%. Negativo. Como é que está na Constituição? Férias remuneradas, legal, mas como é que é o acréscimo? 1/3 na remuneração de férias, não 50%. Onde é que vai aparecer esse 50% no artigo 7º da Constituição Federal? É para hora extra, o serviço extraordinário, não para as férias. Ok, pessoal? E por fim, a letra E. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 90 dias, nos termos da lei. Errado esse 90. Como é que está na Constituição? De no mínimo 30 dias. Ocorre que a lei que regulamentou esse inciso do artigo 7º da Constituição Federal colocou mínimo de 30 e máximo de 90 dias. Mas é uma informação que sequer está na Constituição Federal, esse máximo de 90 dias, que foi utilizado aqui para tornar a frase errada. Na Constituição Federal, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é garantido, sendo de no mínimo 30 dias. Legal, pessoal? Beleza, então, essa foi mais uma questão de direito constitucional. Essa questão aqui é bem interessante. Ela envolve nacionalidade. A Constituição Federal determina que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Porém, no texto constitucional há exceções a essa regra, sendo uma delas a reserva de alguns cargos a brasileiros natos. São exemplos dessa exceção os cargos de... Então vamos lá. Seguinte, princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Não posso criar distinção entre brasileiro nato e naturalizado, é o que diz o enunciado, é uma regra que está no artigo 12 da Constituição Federal. No entanto, no próprio artigo 12 da Constituição Federal, temos uma exceção.
além da exceção do artigo 12, tem uma outra no artigo 5º que fala da extradição. A do artigo 12 da Constituição Federal diz que alguns cargos importantes, só podem ser ocupados por brasileiro nato. Que cargos são esses? Muito fácil. Pensa na presidência da República e todo aquele que pode substituir o presidente da República. Então fica fácil. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal. Opa, desculpa, o presidente do Supremo Tribunal Federal está na linha de sucessão do presidente da República. Porém, todos os 11 ministros do Supremo têm que ser brasileiro nato. E além disso temos carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Esses são os cargos que estão no artigo 12 da Constituição Federal e que são reservados a brasileiros natos. Beleza, agora a gente tem que procurar aqui onde é que temos uma alternativa correta que contenha somente esses cargos. Letra A, presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça? Não, não cai nessa. Todos os ministros do Supremo, STF, têm que ser brasileiros natos. No entanto, não há essa restrição de exclusivamente brasileiro nato para os outros tribunais, seja Superior Tribunal de Justiça, seja o TST, TSE, TRF, TRE, nos outros tribunais é possível sim brasileiro naturalizado. Ministro da Fazenda, também não, gente. O único ministro de Estado que a Constituição Federal determina que seja brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa. O ministro da Fazenda, e vamos combinar, né, pessoal? O ministro da Defesa quase nunca aparece no noticiário. Já o da Fazenda está toda hora. Cuidado, o ministro da Fazenda pode ser brasileiro naturalizado sem problema algum. A letra B, governador de Estado e presidente da República. O presidente da República tem que ser brasileiro nato. No entanto, governador de Estado, do Distrito Federal, ou prefeito, ou os outros cargos do Executivo, não precisa ser brasileiro nato, pode ser naturalizado. Letra C, presidente de Assembleia Legislativa e presidente do Senado Federal. Senado Federal, ok. Agora, as assembleias ou câmaras de vereadores, erradíssimo, tá ok? Ali eu posso ter brasileiro naturalizado. A letra D, ministro de Estado da Defesa, correto. Ministro do Supremo Tribunal Federal, corretíssimo. Letra D responde a nossa questão. E na letra E, o presidente da Câmara dos Deputados, sim, tem que ser brasileiro nato. No entanto, o ministro da Economia não é exclusivo esse cargo de brasileiro nato, pode ser brasileiro naturalizado. Beleza, gente? Olha, questão fácil. Verdade que é um pouquinho decoreba essa questão, mas é extremamente comum em concurso essa questão perguntando dos cargos privativos de brasileiros natos. Legal, pessoal? Beleza, então foi mais uma questão de direito constitucional. Essa questão aqui tem um trechinho da Constituição Federal que trata da administração pública, que é a base constitucional do direito administrativo. É o artigo 37 ao 41. Essa questão aqui traz diversas regras e alguns até princípios que estão no artigo 37, tá? E é claro, só tem uma alternativa correta. Vamos lá então. Considerando as regras constitucionais sobre a administração pública, assinale a alternativa correta. Letra A. Os cargos públicos são acessíveis somente aos brasileiros natos ou naturalizados maiores de 18 anos. Tem dois erros nessa frase. Primeiro, esse somente. A Constituição Federal diz que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros, natos ou naturalizados, mas também aos estrangeiros na forma da lei. Exemplo, é possível, por concurso público, contratar, dar posse a professor em universidade federal. A Constituição autoriza. Então, é possível, professor estrangeiro, né, ressaltando isso. Então, é possível que estrangeiro faça até concurso público nos casos previstos em lei. Aquele somente torna errado. Mas tem um outro detalhezinho aqui, esse maiores de 18 anos. Nos estatutos de servidores públicos, essa regra aparece. Mas ela não está no artigo 37 da Constituição Federal, não, tá, pessoal? É meio óbvio, né, que o menor de 18 anos não poderia ocupar um cargo público, mas não é uma regra constitucional, é uma regra estatutária. Vamos lá para a letra B, então. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Olha só, tem aqui, né, um apenas.
Nossa, e um exclusivamente, duas palavras que chamam a atenção. No entanto, a letra B está corretíssima, pessoal. De fato, as funções de confiança, sim, exercidas com exclusividade por servidores com cargo efetivo. E elas destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. É que a função de confiança é diferente de cargo em comissão. O cargo em comissão, esse sim, pode ser ocupado por pessoa que não é servidora pública, tá? Diferentemente das funções de confiança, letra B responde aqui a nossa questão. A letra C. A investidura em cargo em comissão ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Você está aí me assistindo, né? Estudando pra caramba para conseguir um cargo ou emprego público, que certamente não é um cargo em comissão. Porque para conseguir um cargo em comissão basta ter um amigo, gente. Não precisa fazer concurso público, tá? Os cargos em comissão são de livre nomeações. Ou seja, preencher o cargo em comissão não depende de aprovação em concurso público. O cargo em provimento efetivo e os empregos públicos, esse sim, depende de concurso e, a propósito, é por isso que você está aí estudando, né, pessoal? Letra D. O direito de greve dos servidores públicos, civis e militares, será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Olha só que maldade, porque o erro da letra D não está no artigo 37 da Constituição Federal. Está lá no 142. É lá no artigo 142, quando fala dos militares, que está excluída a possibilidade de sindicalização e greve para os militares, tá? Até 1988, era proibido a greve para qualquer servidor público, certo? Mas, a partir da nossa atual Constituição Federal, é possível a greve do servidor público civil. O servidor público militar continua proibido de fazer greve. Este é o erro, portanto, da letra D. E na letra E, decreto do presidente da República estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Um erro bem sutil. Decreto. Na Constituição Federal está escrito que lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado. Lei, aquele ato legislativo feito pelo Congresso Nacional, não decreto, que é uma norma jurídica, porém é ato administrativo feito pelo presidente da República. Este, portanto, é o erro da letra E. Notaram esse padrão aqui, que tem em várias questões de direito constitucional? Como é que se formula as alternativas erradas? Pega um trechinho da Constituição Federal, troca uma pequena palavra. Troquei lei por decreto, por exemplo. O cargo em provimento efetivo, troquei por cargo em comissão. E assim é que se faz alternativas erradas em concursos públicos. Beleza, pessoal? Então, isso daqui foi mais uma questão de direito constitucional. Olá, pessoal. Vamos lá resolver mais uma questão de direito constitucional do nosso simulado? Essa questão aqui traz informações que você vai encontrar no artigo 41 da Constituição Federal, um dos artigos que trata de administração pública. O artigo 41 especificadamente trata de servidores públicos. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que o servidor público estável só perderá o cargo. Está lá no artigo 41, tá, da Constituição Federal. Quando é que o servidor federal pode perder o cargo? Vamos lá. Letra A. Em virtude de decisão liminar proferida em ação de improbidade administrativa, uma das hipóteses de perda de cargo do servidor público é por sentença judicial transitada em julgado. E no caso, a improbidade administrativa, a sentença que condena um servidor público por improbidade administrativa decreta a perda da função. No entanto, só perde o cargo após o trânsito em julgado. Por uma decisão liminar, aquela decisão que o juiz toma logo no início do processo, né, no máximo o juiz pode afastar preventivamente o servidor do cargo, mas a perda da função só pode ser efetivada com o trânsito em julgado de uma sentença judicial. Uma decisão liminar não tem esse poder. Este é o erro da letra A. A letra B. Em razão do cometimento de falta grave nos termos da legislação trabalhista. Olha, certamente você está estudando aqui para um cargo público, não é porque você quer fugir, correr desse negocinho chamado legislação trabalhista, né? Você quer largar emprego aí para conseguir um cargo público, para ter estabilidade, ter uma tranquilidade maior. O servidor público, ele pode ser demitido, sim, em razão de falta grave, sim, mas como? Por procedimento administrativo disciplinar regulado nos estatutos. Então, uma das hipóteses de perda do cargo, procedimento administrativo.
E daí, certamente, você estudando para concurso, além de direito constitucional, tem que estudar direito administrativo, é muito provável que você tenha estudado isso também, não é? O trechinho lá do estatuto que regulamenta o procedimento disciplinar que pode levar à demissão. E esse procedimento disciplinar, estatutário, direito administrativo, tem nada a ver com legislação trabalhista. Este é o erro da letra B. Na letra C, somente por sentença penal condenatória transitada em julgado. Esse somente torna errado, não é? Sim, a sentença penal, não, nem todas, mas boa parte das sentenças penais, por exemplo, uma sentença penal condenatória que condenou o servidor a pena superior a 4 anos, vai determinar a perda da função pública também. Mas não é só a sentença penal. Lembra que eu falei há pouco, na improbidade administrativa também é possível decretar a perda da função, e improbidade administrativa não é crime, não é uma sentença penal. Então, este somente é que torna errado, tá ok? A letra D, apenas mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho assegurada ampla defesa. O apenas é que torna errado. Porque sim, o procedimento de avaliação periódica de desempenho é uma das formas constitucionais previstas no artigo 41 da Constituição Federal para a perda do cargo. São 3, na verdade, não é? Sentença judicial transitada em julgado, procedimento administrativo e o procedimento de avaliação periódica de desempenho. E esse apenas acabaria excluindo as outras duas, portanto, a letra D está errada. Sobrou a letra E, né, pessoal? Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, entre outras hipóteses, letra E está certinha e responde essa questão. Beleza, pessoal? Então, isso daqui foi mais uma questão de direito constitucional. Essa questão aqui, pessoal, muitíssimo comum em concursos públicos. E ela é razoavelmente simples. É só ler o artigo 92 da Constituição Federal. O artigo 92 da Constituição Federal diz quais são os órgãos do Poder Judiciário. Os órgãos do Poder Judiciário: juiz estadual e Tribunal de Justiça, juiz federal e Tribunal Regional Federal, juiz eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral. E assim vai, mencionando todos os tribunais do Poder Judiciário. E além dos tribunais e juízes, que são órgãos judicantes, temos o Conselho Nacional de Justiça, que não é órgão judicante, mas é mencionado no artigo 92 da Constituição Federal. Então vai lá, pega a sua Constituição e dá uma lida. Então o que é que a gente vai fazer aqui nessa questão? Identificar quais são as pegadinhas mais comuns em concurso público. Então vamos lá. São órgãos do Judiciário. Letra A. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é órgão do Poder Judiciário? Sim, apesar de não ser um órgão judicante, então não é um órgão que vai solucionar um litígio entre autor e réu, é um órgão administrativo, apesar disso, está mencionado no artigo 92, é órgão do Poder Judiciário, bem como os tribunais e juízos militares. Letra A, portanto, corretíssima. Agora, a letra B, o Conselho da República e o Superior Tribunal de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ok, órgão do Judiciário. Agora, o Conselho da República é órgão do Poder Executivo, tanto o Conselho da República como o Conselho de Defesa Nacional, órgãos do Poder Executivo, nada a ver com o Poder Judiciário. O STJ lá estaria correto, mas o Conselho da República não. Letra C, os tribunais e juízes eleitorais e os tribunais de contas dos estados. Tribunal de Contas, gente. Tribunal de Conta, olha só que pegadinha. E a pegadinha que está na própria Constituição, não é? Apesar do nome tribunal, os tribunais de conta, tanto dos estados como os tribunais de contas da União, o Tribunal de Contas da União, eles são órgãos do Poder Legislativo, auxiliares do Poder Legislativo na fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial, operacional do Executivo. Então, o Tribunal de Contas não é órgão do Judiciário. A letra D, a Defensoria Pública e o Ministério Público. São importantíssimos, tanto a Defensoria Pública como o Ministério Público, porém não são órgãos do Judiciário. São funções essenciais à Justiça. Funções essenciais à Justiça, juntos com a advocacia. Não são, então, integrantes do Judiciário, apenas funções essenciais à Justiça. Então, os dois aqui estão errados. E, por fim, a letra E, Supremo Tribunal Federal, ok, ele é o órgão máximo, não é, do Poder Judiciário brasileiro. Agora, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Cuidado, principalmente você que gosta de futebol, já deve ter ouvido falar
nesse Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele existe, no entanto, não faz parte da justiça brasileira, não. É uma justiça privada, é um órgão privado. Tem nada a ver com justiça pública, não é, portanto, um órgão do Poder Judiciário. Beleza, pessoal? É isso aí, foi mais uma questão de direito constitucional. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa correção de algumas questões de direito constitucional do nosso simulado. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos ótimos estudos e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.